aqui, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui na... É o seguinte, vamos lá dar início. Na aula de hoje, a tutoria 5, né? Geometria 2, né? De novo, o professor Paulo Marques é o professor titular aí da disciplina, né? E o professor Gilvan como tutor, né? A gente vai falar hoje sobre volume de pirâmide, cone e esfera, né? Continuando, a gente falou sobre volume de prisma e pirâmide na aula passada, né? Como é cálculo deles. Aqui ele vai fazer uma interseção de um plano paralelo à base, né? Que vai fazer aquelas relações que existem. Então aqui, ó, você tem uma pirâmide, um plano alfa na base, e você vai, deixa eu só desligar a câmera, vai ficar menos dispendioso. A gente vai cortar num plano paralelo, né? Um plano paralelo a uma distância que ele chamou de H', que eu coloquei de H1, né? Que fica mais interessante do que H', ó. Então H1, né? Essa distância aí do vértice do vértice da pirâmide, que aqui está representado na figura pelo A, até o plano da base, que é o triângulo B', C' e D', né? Ok? E esse plano alfa que ele cortando, né? Ele cortando gera esse triângulozinho aqui, que ele é semelhante a outro triângulo lá. A gente vai já ver, né? Casos de semelhança de triângulo. Então, esse SH1 e H poderia ser o contrário, tá? O H sobre o H1, tá? Não tem nenhum problema. Mas se eu for levar essa relação aqui, essa razão é a razão de semelhança. Então, se eu pegar a distância do A até o B' e fizer a divisão do A até o B, também vai dar uma constante que é igualzinha a essa aqui, ó, ok? Que é igualzinha a H1 dividido por H. Todas as coisas lineares, né? A razão de semelhança de dimensões lineares aqui, ó, lineares, todas serão dadas através dessa razão, todas, tá? Lineares. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode ter razão de semelhança envolvendo áreas, né? Então, agora a razão de semelhança entre áreas, que fique bem claro aqui destacado, áreas é dada por quem? Tá aqui. A mesma pirâmide, né? Só que agora esse A1 é a área da base que passa aqui no plano alfa. Esse triângulo B', C' e D', ok? E a área grande, que é o A que eu coloquei, é B, C e D, que é a área da base da pirâmide original, ok? Lembrando agora que ficou a razão de semelhança que eu falei no slide anterior, que é H1 dividido por H, só que agora, como é área, a razão de semelhança, o que? Ficou elevado ao quadrado, ok? Então essa é a grande sacada aqui, bom? Sempre vai funcionar, professor? Sempre. Vai funcionar para prisma? Funciona. Funciona para pirâmide? Funciona. Funciona para cone? Funciona. Funciona para cilindro? Também funciona, tá ok? Ok. Agora a razão de semelhança, aqui foi um erro meu, ó. Em vez de áreas aqui é volume, tá?
aqui foi um erro meu. Então, a razão de semelhança dos volumes, então aqui dos volumes, tanto é que no slide está aqui, razão de semelhança de volumes. É na hora de fazer o Ctrl C, Ctrl V, a gente acaba passando batido. É essa, né? Já fizemos, agora vamos fazer agora a razão de semelhança de volumes. Como é que fica? Volume, lembrando que é a área da base vezes a altura, né? Volume de um prisma. Agora, de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura, ok? Se eu fizer de novo aqui, a razão de semelhança, então se eu quiser o volume V1, que é o pequeno aqui, entre nas pirâmides A, B', C' e D', vai dar um volume V1, certo? E o volume grande da A, B, C e D vai dar um volume V, que eu chamei de V aqui, ok? De novo, você pega a razão de semelhança logo do primeiro slide, né? H1 dividido por H, só que como se trata de volume, aqui está elevado à terceira potência, elevado ao cubo. Então essa é a grande sacada. Então quando for linear, é H1 sobre H. Quando for bidimensional, que se trata de área, é H1 sobre H, só que elevado ao quadrado. E quando se trata de volume, é H1 dividido por H, só que elevado à terceira potência. Ok? Aí o seguinte, ó, vamos usar agora as fórmulas do cilindro e do cone para o cálculo da esfera, né? Pelo princípio de Arquimedes, desculpa, pelo princípio de Cavalieri, utilizando as fórmulas do qual? Utilizando as fórmulas do volume do cilindro, tá? Utilizando a fórmula do volume do cilindro, de raio do cilindro, quanto deve ser o raio do cilindro, de raio. Isso tá lá na tutoria que o professor passou, só fiz o Ctrl C, Ctrl V, tá? Então olha lá, o cilindro de raio R e altura 2R. Então vamos fazer a fórmula aí depois, tá? Então que fique bem claro que o raio tem que ser R e a altura tem que ser 2R, ok? Tá aqui. Bom? E o volume do cone também, ó. Então vamos relacionar o volume do cilindro e o volume do cone, tá? O volume do cone, como é dado o volume do cone? O cone, o raio é de raio R e altura R também, tá? Esse primeiro cilindro aqui é chamado de cilindro equilátero, tá ok? Cilindro equilátero. Ele não deixou aqui implícito, mas isso aqui significa que é um cilindro equilátero, tá? Então toda vez que ele falar que cilindro é equilátero, ele está dizendo essas dimensões aqui, ó. Que o raio é R e a altura é o dobro do raio, tá? Da base. E o volume, tá. Determine a fórmula para o cálculo do volume da esfera. Aí tá o desenho, ele não tá bem desenhado, mas dá para entender. Pelo princípio de Arquimedes, o que é que vai acontecer? Essa área que está achurada, marcada aí, ela é igual tanto para a esfera quanto para o cilindro. Só que o seu cilindro ele está cortado por dois cones, né? Um que vai até o meio da base, da altura, desculpa, e o outro que está de ponta cabeça, ok? Então eu tenho que fazer o seguinte: se essa área aqui da esfera que passa num plano paralelo ao alfa
for igual a essa área aqui, tá? E eles estão determinados pela uma altura H, né? O que acontece? Pelo princípio de Cavalieri, eles têm o mesmo volume, né? Só que isso vai acontecer no próximo slide. O que é que tem que acontecer? Vou voltar aqui no desenho. Então eu tenho que fazer o volume do cilindro nessa figura à direita menos 2 vezes quantos cones aparecem? Aparecem 2. Então eu tenho que fazer essa jogada aí. É essa conta que eu vou fazer lá. Então tá aqui, ó. O volume da esfera é igual a quem? É igual ao volume do cone menos 2 vezes o volume do cilindro. Só que o volume do cone é quem? Π vezes raio ao quadrado e a altura dele é 2r. Ok? Apareceu aí na tela, né? Menos 2, que é o 2. A área do cone, esse C grande aqui é o cone, e esse C pequeno aqui desculpa, esse C grande é o cilindro, e o C pequeno é o cone. Então a área do cone, 1/3, porque é uma pirâmide, né? 1/3 da área da base, só que a área da base é π, r ao quadrado, vezes a altura, só que a altura também é r, ok? Fazendo a conta, então essa primeira parte aqui, antes do menos, né? Vai ser quem? 2 vezes π vezes r ao quadrado vezes r vai dar r a terceira, né? Então vai ficar 2π r ao cubo, ok? E a parte depois do menos é 2 vezes 1 é 2, dividido para 3, então vai ficar 2/3. 2/3 de quem? De π também, r ao cubo, ó. Então aqui eu fiz as continhas básicas para mostrar para vocês. E quanto é que dá essa conta? Aí você faz a conta com MMC, né? Lembra do MMC? Então eu tenho 2 inteiro. O que é que eu vou fazer? 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. Só que eu tenho que tirar 2 aqui em cima, né? Então 2 vezes 3 dá 6, menos 2 dá 4. 4 quem? 4/3 de quem sobrou? O π, o r ao cubo. É esse que é o volume da esfera. Então a gente tem que gravar essa fórmula aí, ó. Então, o volume da esfera é quanto? 4/3 de πr ao cubo, ok? Aí o que pode acontecer? A esfera pode acontecer da gente precisar de calcular a casca dela, né? Ou seja, a superfície. Então, como é a superfície? A área da esfera. Se você olhar, tem a ver com essa fórmula do volume, ó. Se eu usar aqui uma derivada, né, que a gente já sabe a derivada, qual é a derivada de x a terceira ou r a terceira, né? Passo 3 para frente, confere? Então passo 3 para frente e diminui um r, né? Então era r ao cubo, fica menos 1, fica r ao quadrado. Só que quando o 3 passa para frente, ele vai cortar com esse 3 aqui, ó. Vai sobrar quem? 4πr ao quadrado. É essa que é a fórmula, ó. Olha que interessante, ok? Aí aqui eu coloquei uma rotação de um semicírculo, né? Que eu fiz no GeoGebra para mostrar aí. Se eu fosse enumerar aqui as crianças, né? Aqui o A é o polo norte, o B é o polo sul. A distância, esse círculo que passa por B e C é o círculo maior, que é o Equador, né? Ok? Aí tem a história do meridiano, tem toda aquela história, né? Círculos máximos, círculos mínimos, que a gente pode ver na... O qual, Vitor? Ah, tá, bem aqui, né? Aqui, ó. Pegue essa fórmula do volume lá no final do slide, ok? Use uma derivada aí, ó. Se eu derivar, vamos pensar que eu quero derivar essa função. Como é a derivada dessa função? A gente não aprendeu lá na regra do polinômio que o 3 vai para frente? Não é isso aí? Se o 3 vai para frente do R, e o R diminui 1 grau, tá? Então era 3, vai passar a ser 2, né? Então esse 3 vai para frente, mas ele vai cortar com esse outro 3 aqui, ó.
Aí vai sobrar quem? 4, o π e o r, que eu diminui o grau. O r virou 2, ok? Foi mal. Foi isso que eu fiz bem aqui, ó. Tá aqui, ó. Ok? Deu pra entender, ó? Ajudou? Beleza. Então, uma forma de memorizar, você só memoriza uma. Você memoriza só a primeira aqui, ó. 4/3 de πr ao cubo. O que é o 4/3 de πr ao cubo? É o volume da esfera. Então, precisa só do raio, né? Só tem um ente, né, conhecido, que é o raio. E se eu quiser a área da casca, né, a área da superfície, basta eu fazer a derivada, que eu acho a outra fórmula. Se você quiser memorizar, fique à vontade, tá bom? Vocês leram? Então aqui acabou os slides, né? Essa tutoria é bem rápida, né? Eu vou mostrar aqui a tutoria pra gente por encargo de consciência, né? Então tá aqui, ó, a tutoria que o professor passou, né? Tá? Aqui é ela. Basicamente foi o resumo que eu fiz daqui, né? Lá nos slides, né? Seções planas e de pirâmides e cone. Então, dados planos paralelos, eles têm que ser paralelos, tá? Tem que ser paralelos, não tem jeito. Alfa e alfa linha e um ponto P fora desses caras aí. Então, tu tens uma distância até o ponto, até o plano alfa e outra distância até o plano alfa linha. A relação é essa aqui. Lá na pirâmide era H e H', que eu chamei de 1, né? Bom, H1, desculpa. Aqui sobre as áreas, né? Que ele chamou de proposição 2 aqui, ó. Né? Sobre as áreas, ó. Aí aqui ele já volta, né? Aqui foi interessante porque ele fez ao contrário, ó. Aqui, se ele seguisse a linha de raciocínio, deveria ser PA' sobre PA. Então, invertia isso aqui, né? Tá? Ou você faz do menor para o maior, ou você faz do maior para o menor, tá? Você tem que ter essa referência. Tá aqui a pirâmide que eu peguei, coloquei nos slides, né? Ok. Aqui já é relação de área, ó. Relação de área já fica a dimensão elevado ao quadrado. Foi o que eu coloquei no slide também, né? Aí ele vai explicar toda a questão aqui e tal, que não é o caso, né? O nosso caso a gente já sabia. Ó, a relação que eu falei é linear. A relação linear é essa que está bem aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Aqui nesse espaço aqui, deixa eu tentar marcar aqui para vocês. Aqui nesse espaço aqui, ó. Não dá, né? O senhor pode fazer uma anotação, um É, post-it. sim, sim, sim. Mas é bem aqui, ó, onde está o marcador do mouse. Então, R pequeno sobre R grande. Se você quiser relacionar, por exemplo, se em vez de pirâmide aqui, na verdade o cone é uma pirâmide, né? Teoricamente, você fizesse. Dá pra gente fazer isso aqui no GeoGebra também, um desenho fica bem interessante, ó. Tá? Aí aqui ele tá dizendo. Aí ele vai dissecar aqui as pirâmides, fazer para poder aparecer. Se eu tiver, por exemplo, um prisma e uma pirâmide em que o prisma tem a mesma área, né? No caso, a mesma base, tanto o prisma quanto a pirâmide e a mesma altura, aí vai aparecer aqui a 1/3. Ó. É isso que ele está falando aqui, ó. O volume do prisma é quem? A área da base vezes a altura, né? E o volume da pirâmide é 1/3. Então quer dizer que se eu colocar 3 vezes a mesma pirâmide de mesma área e mesma altura, por exemplo, se eu enchesse ela de água, né? Eu precisaria de 3 vezes esse volume para poder encher o do prisma. É isso que está escrito aqui, se eu fosse ler em outras palavras, ok? E para o volume, ó, aí vai falar um monte de coisa. Vai depender da base, né? Aqui ele colocou um pentágono, né? Ok?
A gente já viu isso nas aulas passadas, tá? E cálculo do volume. Ó, aqui ele pegou um cone e uma pirâmide, mas fica valendo também a mesma história, né? Que é 1/3 da área da base vezes a altura. Ele chama aqui essa área total de gama, né? Muita letra aí para confundir a galera. E tá aqui o volume da esfera, ó. O volume da esfera eu peguei daqui, né? Que ele disse que é o volume do cilindro menos 2 vezes o volume do cone, ó. Ele vai falar sobre o nome aí da coisa, que é a clepsidra e anticlepsidra, né? Ó, utilizando o princípio de Cavalieri, bom? Não tem como errar, tá? Aí aqui chegou o fim da tutoria dele, ó. Bom, foi isso que aconteceu. Eu construí, deixa eu apresentar para vocês aqui no GeoGebra, eu construí o que pode ser perguntado no dia da prova, sei lá. É o seguinte, ó. Eu construí aqui um semicírculo. Acho que é esse aqui. Vou só tirar esses daqui. Acho que é esse. Tá aqui, ó. Construí um semicírculo. Vou tirar esse aqui também. Essa janela que tá aqui do lado esquerdo, janela de álgebra, né? Toda a álgebra que tá por trás. E a do meio é a janela de visualização 2D, né? Deixa eu colocar aqui 2D. Aqui é 2D. E aqui é a 3D. Ok? Então no 2D eu criei um semicírculo, certo? E desse semicírculo eu vou rotacionar ele de um ângulo alfa, que eu coloquei aqui, eu chamei um controle deslizante de alfa de 360 graus, né? De um ângulo alfa, que ele vai variar, deixa eu puxar aqui, ele vai variar de 0, ó, tá vendo aqui rodar? De 0 até 360, e dando um passo de 1 em 1, ó, tá? É porque tá bem, ó, não dá pra ver que tá de 1 em 1, parece que tá de 2, tá? Mas ele vai de 1 em 1. Você pode mudar o passo também, isso é chamado de controle deslizante. Então o que acontece? Se eu pegar esse círculo aí, né? Se eu pegar esse círculo aí, ó, e eu rotacionar ele em torno do eixo X, aí vai aparecer o que? Vai aparecer essa coisa linda aqui, ó. Tá vendo? Ok? Eu vou rotacionar ele para vocês verem aqui que fica bem mais interessante, ó. Aparentemente não tem nada, né? Mas quando eu dou um play bem aqui, ó, aí vai surgindo, ó, a rotação, vai surgindo a figura, que é o que a gente quer, ó. Quando ele dá a volta completa, 360 certinho, eu tenho a esfera, ó. Ok? Lembrando como é que eu acho o volume da esfera: 4/3 de πr ao cubo, e a área da superfície, que é isso que surgiu aqui, né? A gente fez só o surgimento das superfícies, né? Que é 4πr ao quadrado, né? 4πr ao quadrado, ok? Mas pode acontecer o seguinte, ó. Vamos pensar que desculpa, se esfera fosse uma laranja perfeitamente esférica, né? E eu cortasse aqui num plano, né? Se eu cortasse ele num plano, que é esse plano que eu criei bem aqui, deixa eu ver onde é que tá. Tá aqui, ó. Eu tenho esse plano aqui, tá vendo? Então eu vou cortar ele aqui, ó. Se eu cortar ele, eu já fiz para dar tudo certo, né? Eu fiz ele variar de -1 até 1, foi o que deu lá no gráfico. Ó, então ele tá bem no plano da base, né? Ok? No -1, ó. Aqui é o controle deslizante F, tá? Deixa eu puxar pra cá. Então, à medida que eu vou dando um play também no F, ó. Opa. À medida que eu vou dando um play aqui no F, ó. Tá começando a ter interseção com a... Então, essa interseção aqui
ela é interessante e cai muitos problemas também, tá? Então, ó, vou até o outro extremo, até o 1, né? Então saiu do -1 até o 1, ó. Saiu de um polo pro outro, tá? Não sei onde é que tá, se é o polo A ou B, não, é o C e D. Ok? Saiu de um polo pro outro, ó. Então aqui vou deixar bem, se ficar no meio, o 0 vai ficar no Equador, né? Tá? Lembra-se da linha do Equador? É aquela linha que passa bem no meio, né? Separa o hemisfério norte do hemisfério sul, né? É essa que é a jogada, ó. Então para cima hemisfério norte, para baixo hemisfério sul. Deu para entender? Alô, galera. Eu vou tentar elucidar esse problema. Vou tentar explicar, tá? Então aqui eu vou tentar construir um polígono, né? Um polígono, sei lá, de base 4. Tá aqui, ó. Um quadrado, né? Um quadrado. E existe uma ferramenta que é chamada extrusão, né? Você vem aqui no GeoGebra 3D, pega fazer extrusão para pirâmide. Eu só tinha que saber quais são os eixos, né? Tá. Então eu clico aqui e jogo uma altura para ele. Vou colocar uma altura 5 para ficar bem legal. Tá aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Pirâmide, né? Tá. Aqui a pirâmide. Ó. Tô mexendo para você visualizar. Aqui é o ponto A. Se eu deixasse corretamente, seria isso aqui, né? Se eu olhasse para o 2D e 3D, né? Confere? Ó. Mas eu quero só para você visualizar aqui que dá para fazer. Eu tenho que encontrar agora uma área. Vou fazer, por exemplo, um cone, certo? Só que, olha, se eu tenho um quadrado que o lado vale 2, quanto é a área desse quadrado? É 2 elevado ao quadrado, né? Que dá 4, né? Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui onde eu tô passando o mouse, ó. Poli 1 é 4. O que é o poli 1? É um quadrado. Então eu tenho que construir um círculo, uma circunferência que tenha a mesma área. Como é que eu vou fazer isso? Uma pergunta. Como é que eu vou construir isso? Então o que é que vai ter que acontecer? Vou fazer uma continha básica. Então o que é que eu tenho mesmo? Vamos lá. Eu tenho aqui um quadrado, né? Em que aqui eu coloquei o número qual? Coloquei o número 2, confere? Então aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2 e aqui é 2. Quadrado, certo? Como é que eu vou achar a área? A área do quadrado é quem? Base vezes a altura, ou L ao quadrado, que vai dar 4, né? Só que agora eu tenho que construir um mesmo polígono, desculpa, um outro polígono que tenha área 4. Só que o polígono que eu quero não é qualquer um. É simplesmente... Deixa eu colocar aqui pra cima. É simplesmente o círculo, né? A circunferência. Então eu quero que essa circunferência dê o número 4 de área. Então quanto tem que ser o raio? Eu sei que a área da circunferência é quem? πr ao quadrado. Só que eu quero que esse πr ao quadrado dê a mesma área, ou seja, dê o número 4.
Ah, daí o R vai ser quem? 4 dividido para π. Então quer dizer que o R vai ser quem? Raiz quadrada de 4 dividido para π. Aí eu tenho que fazer essa continha aqui, ó. Entendeu? Então grava isso, ó. O meu raio tem que ser quanto? Raiz quadrada de 4 dividido para π, né? Então o raio tem que ser raiz quadrada de 4 dividido para π. Vamos lá. Vou lá no GeoGebra de novo, né? Eu estou parando as apresentações porque eu estou fazendo uma, eu estou distribuindo só janela para vocês, né? Não estou distribuindo a tela inteira. Aí tá aí o GeoGebra. Opa, voltou pro... Foi mal. Tá, voltou pro GeoGebra agora. Ok? Aí aqui tem uma ferramenta que eu vou tentar mostrar para vocês. Não sei se vai dar certo também. Deixa eu puxar bem aqui. Essa ferramenta aqui que tem, ó, o centro e um dos seus pontos. Não é esse que eu quero. Eu quero o centro e o raio, porque o raio eu quero... Eu já sei que é raiz quadrada de 4 dividido para π, né? Então aqui eu tenho um... Clico num centro qualquer. Vou clicar bem aqui só por questão de conveniência. Cliquei. E o raio é raiz quadrada. No GeoGebra, raiz quadrada é SQRT, tá? SQRT, abre parênteses, aí eu coloco 4 dividido... Aqui, ó. Você vai usar essa jogada aqui, ó. Ok? Aqui está a demonstração da área lateral. Por que que a área lateral de um cone, né? Ela é πRG. Tá? Tá dando para visualizar? Então eu tenho aqui um cone. Eu vou... Esse cone eu vou abrir ele, né? Aí surge aqui um setor, né? Um setor circular, ó. Esse que está preenchido aqui. Setor circular. O ângulo você vai achar aqui, ó. Tá vendo o ângulo θ que tá lá? No nosso caso é 108, né? Confere. 108 que ele tá pedindo lá, né? No problema. Então esse ângulo θ aqui é 108. Sim, professor. Então olha aqui, ó. Se tiver em rad, você vai usar essa coisa aqui, certo? Que não é o nosso caso. E se tiver em graus, você vai usar essa coisinha aqui linda, ó. Bom. É isso que você vai usar, bom? Matou a charada? Você só vai substituir nessa que está em azul o ângulo de 108. Ok? A mais difícil é essa mesmo, né? A mais difícil é essa. O que eu aconselho a você fazer um recorte. Nos livros didáticos tem muito, né? Você faz um recorte de um setor circular de uma folha de papel e tenta transformar ele num cone, né? Tenta colar ele e você vai entender o que eu estou falando. Essa é a questão 8, tá? A questão 7, ele fala que o tetraedro está inscrito em um cone do eixo Y. Aqui, ó. Aí aparece as equações paramétricas dessa coisa, né? O que é que você acha que vai surgir? Você consegue ter a visão aí? O que acha que vai surgir? Poderia se tornar, então, professor, um cone por causa da base dele? É, um cone de que raio? É um cone, realmente.
Quanto vai valer o raio? O raio dele vai virar 3,14 aproximado. Não, raio não. Tá aqui o raio, ó. De 0 a 1 é o raio 1, entendeu? Certo? Certo. E a altura? De 0 a 2, então altura 2. Deu pra entender? Sim ou não? Eu vou fazer a coisa girar. Vou animar aqui. Não ficou legal, né? Por quê? Porque eu já ia dizer o que foi aconteceu. Deixa eu parar aqui. Por causa disso. Olha que interessante, né? Tá aí, ó. Realmente, conforme a Ana falou, né? Dá um cone, ó. Um cone, né? Esse que tá todo pontilhado são só as superfícies, né? Tá? As linhas, né? Que ela vai rotacionando aqui. Mas eu poderia fazer o contrário também, né? Se eu quisesse. Em vez de rotacionar em torno do eixo Y, eu rotaciono em torno do eixo X, né? Aí já mudaria, né? O raio seria 2 e a altura seria 1, né? Deu pra entender? Professor, pela demonstração, daria também para se tornar uma pirâmide? A pirâmide, aí nesse caso não dava. Aí nesse caso não dava, tá? Também se eu quiser fazer a superfície de rotação, eu poderia ter feito aqui um triângulo, né? Então eu poderia ter construído aqui um polígono em que tem o A, tem o B, tem o C e volta pro A. Agora eu vou... Voltou pro A, não foi, volta pro... Foi mal. Deixa eu só tirar essas coisas aqui. Deixa eu tirar o segmento F aqui só pra gente poder entender. Tá aqui. Exibir rótulo. Ok. Eu poderia também agora rotacionar o triângulo 1, que ele chamou de 1, né? Triângulo 1 é igual a 1. É a área do triângulo, tá? Eu vou fazer a mesma coisa também, né? Bora ver se dá certo. Superfície no eixo X. Ou eixo Y, desculpa. Olha como eu escrevi eixo. Um E maiúsculo e Y maiúsculo. Acho que vai, né? Foi. Deixa eu só tirar aqui essa curva. Tá aqui, ó. Voltar. Voltou pro zero, ó. Só tem no triângulo, né? Deixa eu só voltar aqui com os eixos para vocês visualizar o que eu tô falando. Olha aquela hora do eixo, né? O correto seria estar assim, né? Tá? Onde o Z tá saindo da tela, tá vendo? Ó, se eu colocar assim, ó, o plano XY fica na base e o Z tá pra cima. Se eu fizer assim, ó, o plano XY tá no eixo no plano da tela e o Z tá saindo da tela, ó, bom? Então se eu fizer isso e rotacionar, olha, ó, aqui, rotacionou. Olha que surgiu. É porque ele é pesado para fazer isso. Então meu computador tá dando tchutchu. Ok? Posso fazer isso com várias coisas, igual como eu fiz agora com a... Só que aqui eu tenho só a superfície, tá, galera?
a ideia do cone é como se ele fosse preenchido aqui realmente. Aqui só tem só a casca, né?